Olá, pessoal. Estamos agora mais uma vez em mais um episódio do podcast Falando Direito, agora com um tema bastante interessante, moderno e que tem movido as academias do direito, tem movido as faculdades, os estudiosos a também pensar em assuntos não tão rotineiros assim para o advogado, que é a inteligência artificial. A necessidade do advogado conhecer de programação, a necessidade que o advogado tem de conhecer da Lei Geral de Proteção de Dados e do direito digital, com todas as suas nuances. Eu recebo aqui nesse podcast o professor Murilo Rosa, também professor do programa de pós-graduação em Direito da Escola Paulista de Direito e que ministrará aulas no curso de pós-graduação em Direito Corporativo e Compliance, exatamente abordando um pouco dessa disciplina, um pouco desse conhecimento que ele traz de anos a fio, exatamente trabalhando com essa metodologia, trabalhando com essa indexação aos dados, a ciência de dados no direito e, principalmente, a inteligência artificial. Queria abrir um espaço para você, doutor Murilo, para que possa se apresentar, para que possa dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e, principalmente, para que você introduza esse tema que é tão caro a nós, operadores do direito. Ronaldo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também à Escola Paulista de Direito pela oportunidade. Ansioso aqui pelo início das aulas, com certeza, vai ser um prazer. Já é um prazer estar aqui gravando esse podcast. Meu nome é Murilo, eu atuo aí na área do direito há mais de 10 anos, temos aí alguns trabalhos na área de direito digital, nos cursos aí também pela USP, exatamente englobando não somente a SPEC de inteligência artificial, que é um dos temas que trataremos aqui hoje, mas também o próprio direito digital em si, né? A concepção, o início, o momento em que o direito e o mundo digital de fato convergiram aí, e hoje é um assunto super em voga, super bem tratado, né? O tema do nosso podcast não poderia ser outro que não a inteligência artificial aplicada no direito, dado que hoje aí nós temos vários tipos de enfoques, né, sobre como o direito e propriamente a inteligência artificial se complementam, em que parte que ambos caminham aí de forma paralela ou até mesmo conjunta, né? Quando nós falamos da questão da evolução do direito digital, nós pensamos invariavelmente na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é o tema aqui hoje, não é um tema que, diga-se de passagem, o Ronaldo é mestre nisso, mas nós falamos, propriamente dito, da inteligência artificial e em dados momentos, né, resvalaremos aí na LGPD, mas como não é o tema, eu deixarei um pouco de lado, só antecipando aí para vocês essas ponderações. Se me permite, Ronaldo, eu gostaria de fazer uma introdução aqui sobre a questão da inteligência artificial. Muitos advogados, né, que estão aí acostumados, que é o público aqui desse podcast, público majoritário, acredito, estão acostumados aí, quando nós falamos de inteligência artificial, a logicamente levar para aquela temática dos filmes, né? Vários filmes aí efetivamente já abordaram essa sistemática, essa formatação algorítmica, né, que nós temos hoje, e nada que a inteligência artificial nada mais é do que isso, né, um algoritmo treinado para que de fato possa trazer informações, ações, dados, qualquer outro tipo de ação propriamente dita com base num texto já pré-definido, né? E então a inteligência artificial nada mais é do que um sufixo para aquele ato da máquina propriamente dita poder simular, né? Simular ou até mesmo tomar para si de uma forma autônoma, tá? Ações, pensamentos, conjunto de ações, conjunto de leitura de situações, com base em um algoritmo já pré-definido, logicamente, por um humano, tá? E que possa, de certa forma, simular quase que por completo a forma de pensar, a forma de agir de um humano aí de estatura mediana, tá? Em termos, logicamente, de psique. E eu faço essa explanação do que é inteligência artificial para a gente poder, logicamente, de uma forma mais aplicada ao direito,
devagar aí, poder entrar e sair de vários assuntos envolvendo a sua aplicabilidade, não só na nossa rotina, né, do dia a dia, mas também na rotina do advogado, na rotina do profissional do direito, né? E quando eu digo profissional do direito, englobando também juízes, procuradores e tantas outras esferas, até porque recentemente eu tive acesso ao estudo levantado pela Columbia, faculdade lá de Nova York, na área do direito, sobre o sistema judiciário do Brasil. Então, nós temos aí, ao todo, mais de 90 tribunais, né? Então, hoje, o judiciário brasileiro é um dos países com o maior sistema judiciário do mundo, né? Então, é natural que para que o nosso judiciário dê conta que novas tecnologias passem a ser integradas no dia a dia, tanto dos advogados, quanto também, logicamente, de juízes, procuradores, embargadores e toda aí a classe, né? Dito isso, nós temos que Murilo, até querendo exatamente aproveitar desse gancho que você trouxe, nós estamos sempre envoltos à inteligência artificial, se não na inteligência artificial propriamente dita, como esse conceito trazido por você, nós temos efetivamente que nos conectar. O advogado, principalmente, o estudante, mais ainda. Então, os operadores do direito estão conectando os seus aparelhos, estão utilizando mecanismos de inteligência artificial no seu dia a dia, seja com estudos, seja com a própria operação jurídica, como dissemos. Mas eu queria explorar isso contigo, não é? De que maneira nós utilizamos a inteligência artificial no nosso dia a dia? A inteligência artificial no nosso dia a dia, ela é só a Alexa? Ela é só a Siri? De que maneira nós podemos nos afrontar com uma inteligência artificial? Ou de que maneira nós podemos nos acostumar com a inteligência artificial e até mesmo perder um pouquinho do receio de utilizar a inteligência artificial, porque de fato nós já estamos utilizando e às vezes nem sabemos, não é? Queria um pouco desse panorama seu, porque com esses streamings, com todas essas utilizações de assinaturas de serviços, parece que cada vez mais nós teremos um robozinho para nos ajudar. Qual que é o seu panorama em relação a isso? Ô, Ronaldo, muito bem colocado, viu? Essa questão da rotina, né, da utilização da inteligência artificial no dia a dia, muitas vezes nós nos deixamos aí levar por uma concepção não falsa, né, mas velada de que a IA, a inteligência artificial, ela é utilizada em um momento específico do dia, uma tarefa específica, acordei tal hora do dia, vou usar a inteligência artificial. Não é bem assim, né? A inteligência artificial ela já está incorporada nos pequenos momentos aí do nosso dia, até mesmo ao usarmos um celular, ao usarmos um computador para fazer pesquisas. Recentemente nós tivemos aí vários debates, né, presidencial, e por que coloco isso? Vários candidatos falam, olha, coloca no Google, né? Então vou trazer aqui um exemplo do Google, por exemplo, quando você vai no Google e já inicia uma pesquisa, o Google ele tenta completar a sua pesquisa antes mesmo de você terminar a sua digitação, né? E por que o Google faz isso? Inteligência artificial. A inteligência artificial, o algoritmo por detrás dessa inteligência artificial, ele nada mais do que faz uma captura dos cookies, que são as suas pegadas digitais, por assim dizer, e ele avalia, de fato, esses cookies ou os sites que você tenha visitado, que estejam no seu cache, no cache do seu histórico, e ele faz uma leitura de quais são os temas possíveis de pesquisa do usuário naquele momento, naquela hora do dia, tanto pelo histórico do que já foi visitado, como também quando foi visitado. Ou seja, você vê que a inteligência artificial ela tem uma alta penetração na rotina do usuário, né? Não obstante, se você pegar o seu celular hoje, quem usa iPhone, Android, e ir no acesso rápido, na sugestão de aplicativos, no horário em que você precisa se deslocar da sua casa para o trabalho, ou vice-versa, ela já vai te sugerir o tempo estimado de chegada na sua residência com o trânsito daquele momento. Ou seja, nós temos aí um uso de uma inteligência artificial aplicada visando facilitar uma tomada de decisão, né? Então, dentro desse invólucro da questão da inteligência artificial no dia a dia, citei esses dois exemplos, que são, logicamente, exemplos
básicos, mas nós podemos ir para exemplos mais complexos, propriamente no escritório, vamos supor, de um advogado, né? Hoje, no escritório de um advogado, ele, logicamente, todo profissional do direito, né, causídico, advogado militante, quando ele recebe ali um cliente no seu escritório, ele vai fazer todo o trabalho de escuta, de compreensão da dificuldade daquele cliente, daquele possível cliente, e, logicamente, que se for uma possível demanda, se aquela situação, aquela problemática do cliente for resultar numa demanda judicial, o advogado, invariavelmente, ele, de fato, vai avaliar a questão de doutrina, a questão de outros julgados, né? E, então, ele, com certeza, vai entrar no site procurando jurisprudência semelhante para saber, de fato, o caminho mais seguro, né? O entendimento atualizado dos nossos tribunais. E muito das buscas em que ele efetuar, ou através de Google, através de qualquer outra ferramenta de julgados, né? Já estará usando também inteligência artificial. Porque inteligência artificial aplicada no direito nada mais é do que um consolidado de decisões, de situações parecidas, e que a ferramenta ela traz para você conforme o indexador que você colocou para ser o seu termo de busca. Tá? Então, basicamente, Advocacia, né? Isso é importante até para que você tenha uma satisfação da relação cliente-advogado, da relação estudante e advogado. Você consegue aplicar essa análise de dados, principalmente com a ajuda da inteligência artificial, e consegue entregar serviços muito mais assertivos aos seus clientes, aos seus professores, aos seus colegas de classe. Como é que entra exatamente nesse sentido aquilo que nós chamamos de jurimetria? O que é a jurimetria e como é que a gente utiliza a jurimetria em nosso favor, sem entender que isso deve ser um motivo de medo, de receio, não é? Explica para a gente o que é a jurimetria e o que a inteligência artificial faz com a jurimetria. A jurimetria é um termo que ele não é um termo novo, né? Já é um termo que vem sendo bastante tempo discutido, e jurimetria, em tese, é a aplicação da inteligência artificial para análise de dados estatísticos relacionados ao direito, né? Ou seja, a jurimetria é uma forma de organização de informações jurídicas para um usuário de um determinado sistema, um operador de direito, por exemplo, quais consolidados, né, de informações da jurimetria ela é capaz de organizar e consolidar. Tempo de tramitação de um processo em uma vara, em determinado foro, quantidade de decisões favoráveis ou contrárias sobre um determinado tema, valores envolvidos, partes envolvidas. Então, a jurimetria hoje, ela vem para suprir uma lacuna, e de passagem, acho importante esse dado, tá? O sistema judiciário brasileiro, o fato de nós termos essas jurisprudências abertas ao público, que elas são públicas, são dados públicos disponibilizados nos tribunais, nos TJs, é de suma importância para que hoje a jurimetria no Brasil seja, sim, tá, um dos sistemas mais atualizados e mais importantes no direito, não somente no Brasil, mas também no restante do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos nós tínhamos até então, né, acredito que até 2009, dados de julgados fechados. Então, as grandes bancas de advocacia nos Estados Unidos tinham acesso a jornais, a revistas de jurisprudência de faculdades como Yale, Harvard e tantas outras que tomavam para si o trabalho de consolidar essas informações. No Brasil, não. No Brasil, nós já temos uma cultura do próprio tribunal disponibilizar essas informações e, logicamente, tivemos aí um boom de empresas, de startups que fizeram essa leitura, se anteciparam e aplicaram a inteligência artificial a bem do profissional de direito, né? Até porque hoje nós somos, em relação de população, em número de advogados, um dos países com maior número de profissionais do direito, né? Então, nós estamos à frente nessa questão de jurimetria através de inteligência artificial. E pelo fato de estarmos à frente, hoje, com muita segurança, nós podemos dizer que a análise de dados estatísticos de direito no Brasil, ela não somente traz uma assertividade, como também ela traz uma isonomia na aplicação do direito. Isso é importante, isso é preponderante. É o fato de a inteligência artificial possibilitar
que o direito seja aplicado a casos semelhantes de forma igualitária. Isso é um dos pressupostos basilares do nosso sistema judiciário. E por que eu digo isso? Porque somente tendo essa leitura de dados na prática, tá, efetiva, é que nós conseguimos dosar, né, exatamente a aplicação do direito. E vou além, tá? É aí que entra o trabalho do profissional do direito se conectar com essas tecnologias, Ronaldo, como você me questionou há pouco tempo atrás, e ter a leitura exata, tá, do que aquela situação que está na mesa do advogado se diferencia de um caso, ou até mesmo da própria jurimetria que ele teve acesso com base naquele assunto, naquele indexador de pesquisa. Então, assim, a conexão do profissional do direito hoje com a inteligência artificial e aqui aplicada na jurimetria, ela é de suma importância para você poder trazer para o seu escritório, tá? E aqui focar nos profissionais de direito dos escritórios de advocacia, para ele poder trazer para o escritório agilidade na tomada de decisões, para ele poder trazer ao escritório assertividade nas teses adotadas, nas ações, e não somente para ele poder também saber exatamente quanto ele vai cobrar de honorários, para ele poder dosar o trabalho que ele vai ter com aquela ação. Então, hoje, a aplicabilidade da inteligência artificial para um profissional do direito e a forma como ele se conecta a essa tecnologia, essa disponibilidade de informação, ela é absoluta. É isso que vai diferenciar o profissional hoje, com tantos profissionais aí no mercado, é isso que vai te tirar daquela caixinha e te colocar num lugar à parte. Legal. E isso é importante porque muita gente tem conhecimento sobre inteligência artificial, os países estão criando legislações, marcos regulatórios, mas talvez nós não estejamos acompanhando essa mudança, essa necessidade mercadológica, essa necessidade de se especializar, e aí fica um convite aos interessados para fazer inscrição nos cursos da EPD, que já trazem essa matriz tecnológica, moderna, ligada aos cursos de pós-graduação da EPD, e, logicamente, é um convite que alia a prática com essa metodologia também, que utiliza a inteligência artificial. E Murilo, é importante a jurimetria, acredito que a jurimetria ela seja uma parte dessa nova diretriz do processo, que é uma diretriz multiportas, entender o acesso à justiça como, de fato, um elemento muito mais complexo do que, assim, definia Capelletti e Garf. Então, a gente começa a entender o acesso à justiça também, até pela acessibilidade tecnológica que as pessoas possuem. Né? Então, como nós temos aí uma democratização dos meios da internet, como nós temos aí uma democratização do acesso à internet, isso logicamente vai expandir ainda por muitos anos, principalmente aqui no Brasil, com as bandas largas chegando, enfim, que nos permite a utilização de ferramentas que hoje não são utilizadas da maneira adequada. Nós também teremos outras nuances a auxiliar o advogado na consecução do direito. Você trouxe aí um elemento bastante interessante, que é o elemento voltado até mesmo para poder sabermos o que cobrar, né? Quer dizer, qual o valor do meu trabalho frente às ferramentas que eu possuo, né? E a gente, logicamente, tem ganhos acadêmicos com a utilização da inteligência artificial, até mesmo para você escrever uma tese, escrever um artigo, você pode usar um buscador com grande acuracidade, né? Você pode buscar nos elementos e nas ferramentas rotineiras maneiras de utilizar a inteligência artificial em seu favor. Agora, o grande questionamento que fica, e eu acho que esse a nossa grande indagação quando olhamos para as carreiras jurídicas, tem muita gente, inclusive, que reverbera no sentido de que o direito, em pouco tempo, mudará muito sob o ponto de vista da concepção profissional, sob o ponto de vista do alcance profissional do advogado ou daquele que tem formação jurídica. Como é que você vê a inteligência artificial em detrimento desse mercado jurídico, especialmente em relação aos advogados? É possível dizer, Murilo, então, que a inteligência artificial
ela irá substituir o advogado? Ela irá substituir os profissionais dos serviços jurídicos? O que você pensa disso? É alarmismo? Nós precisamos, de fato, conhecer desse assunto? Ou você entende que não? Olha, Ronaldo, é uma pergunta que realmente tem deixado aí grande parte dos advogados, né, com uma pulga atrás da orelha. E por que eu digo isso? A inteligência artificial, ela tem a fama, né, aí, ó, em outras cadeias produtivas, por exemplo, de realmente tirar o emprego, né, tirar aí a atuação dos advogados. E é natural esse tipo de preocupação, até mesmo porque nós nos remontarmos aí na história, olhando dentro da própria Revolução Industrial, com o advento das máquinas, né, nós temos uma leitura de que, de fato, alguns empregos foram, sim, substituídos por máquinas, né, ainda que dentro do processo mecânico, nem falando da questão de inteligência artificial aplicada em maquinários, mas houve, sim, uma alteração na cadeia produtiva dentro da questão industrial, né? Mas quando a gente traz a IA, a inteligência artificial aplicada no direito, nós não temos essa mesma preocupação. Por que não temos essa mesma preocupação e não vislumbro nada nesse sentido? Porque nada vai substituir, ainda que nós tenhamos, quando a gente fala de inteligência artificial, muito se fala do teste, né, do Alan Turing, ou seja, a máquina, ela é possível, a inteligência artificial é possível de forma completamente autônoma, executar uma tarefa que um humano executaria, por exemplo, pedir uma pizza, sem que o interlocutor do lado de lá, ou seja, a pessoa que trabalha na pizzaria, que é um exemplo bem hipotético, perceba que quem está do outro lado da linha é uma máquina, por sua conta, de forma totalmente autônoma, ainda que nós estejamos nesse nível de desenvolvimento do IA, e eu sinceramente acredito que ainda não, tá? Nada vai substituir a sensibilidade do profissional de direito de recepcionar, de escutar aquele caso que está sob sua mesa para uma análise, para uma avaliação, para uma análise. A IA, ela não tem a possibilidade de compreender pequenos detalhes que diferenciam uma situação do Murilo, por exemplo, uma situação do Ronaldo. A inteligência artificial, ela é capaz de compreender, no estágio atual que temos, ordenamentos, situações simples. Hoje, em termos de desenvolvimento de inteligência artificial, o que nós temos, e não aplicado no direito, mas em geral, a inteligência artificial, nesse momento, ela está aprendendo a enxergar uma mesa, por exemplo, sem os dois pés. Mas, ao mesmo tempo em que ela enxerga essa mesa sem os dois pés, mesmo não tendo esses dois pés, ela sabe que é uma mesa, né? Ou seja, ela está num momento ali de compreender, de fato, formas. Então, isso ser capaz de substituir o trabalho que o advogado faz, por hora, realmente é um evento distante, tá? E não somente, ainda que assim fosse capaz, é o que eu disse, somente o profissional do direito tem a capacidade, tem a criatividade de bolar situações novas, de aprender soft skills ou hard skills, que é tanto falado hoje também no mundo jurídico, né? E uma inteligência artificial não é capaz de sentar numa mesa e negociar um acordo e compreender a angústia de duas partes, né? E indo já até para o lado da mediação. Porque a inteligência artificial ela é uma coisa realmente, ainda que dotada de autonomia, eventualmente, ela é um ordenamento, um conjunto de dados. Ela não tem aquela espontaneidade do profissional do direito, né? Então, realmente, essa preocupação não se mostra possível, nem de longe, de ocorrer aí nos próximos anos. Isso é muito importante, até porque muitas vezes nós vamos ter que olhar para a inteligência artificial também como uma aliada, como você mesmo disse há algumas perguntas atrás. E essa aliada, muitas vezes, abre novas portas, abrirá novas oportunidades, novos estudos, novos campos de atuação, novos campos de pesquisa. E nesse primeiro momento, ainda que depois soframos alguma ruptura, o que num processo histórico, como você disse, é natural, é preciso que estejamos prontos, é preciso que estejamos formados com essas opiniões, aceitando principalmente aquilo que virá, nos especializando para essas tecnologias,
sendo muitas vezes menos resistentes a essas mudanças e, principalmente, tendo humildade de buscar essa compreensão, tanto nas academias, como nos cursos de extensão, cursos de pós-graduação, e mesmo no estrito sensu. Acho que o estrito sensu foca primordialmente nas matérias propedêuticas e muitas vezes se esquece dessas disciplinas que tem uma nódoa de mercado, que tem uma verve um tanto quanto mercadológica. Eu acho que nós podemos fazer desse cotejo, dessa viabilidade da inteligência artificial, um novo ramo do direito. Eu recentemente orientei um aluno na graduação que escreveu e desenvolveu um tema que eu sei que é caro a você também, que dizia a respeito à personificação dos algoritmos e as consequências dessa personificação dos algoritmos em detrimento da responsabilidade civil, ou seja, o dever de indenizar quem seria responsável, quem deveria se responsabilizar, se atuaríamos sob os mesmos moldes da relação consumerista. Eu sei que isso ainda é sobre um viés abstrato, mas qual que seria a sua opinião? Qual seria a sua identificação em relação a esse tema, principalmente para que os estudantes, os operadores do direito, também pudessem se municiar desses conhecimentos? Ronaldo, realmente é um tema muito pertinente, é um tema super atual e voltando até um pouco na sua fala para poder conduzir a minha resposta, é de suma importância hoje que o profissional do direito ele esteja aberto, esteja receptivo às novas tecnologias, porque, na verdade, a história já nos confirmou, né? O novo sempre vem, goste você ou não. Então, o melhor é você estar preparado para poder utilizar e não ser utilizado pelo novo, né? Eu faço essa ressalva para poder já complementar minha resposta. Quanto à personificação dos algoritmos, né, e indo aí para o lado da responsabilidade, em 2018, 2017, não me recordo o ano corretamente, a Tesla se viu, né, diante desse problema, exatamente por conta de um possível acidente ocorrido, um atropelamento com uma mulher que ela estava correndo, né, fazendo jogging nos Estados Unidos, e um carro da Tesla atropelou. E esse carro, no momento do acidente, quando foram resgatar as câmeras, né, porque foi em São Francisco esse evento, ele estava no modo autônomo, 100% autônomo. E por estar no modo 100% autônomo, a Tesla realmente se viu diante dessa questão da responsabilidade, isso lá nos Estados Unidos, e o que de fato foi apurado é que o carro ele realmente estava no modo autônomo, numa área em que ele não poderia estar autônomo. E o fato do carro ter as possibilidades de ser autônomo e naquele local ele não poderia estar em modo autônomo, porque é um local residencial, tem todo um regramento que a Tesla impõe aos seus usuários, tá? Aos seus condutores, o motorista assumiu um risco, então ali ele de fato ficou com a responsabilidade do acidente. Mas caso assim não fosse, a responsabilidade seria da Tesla. Por que seria da Tesla a responsabilidade nesse acidente? Porque careceria a Tesla, então, de uma indumentária de segurança no automóvel possível de ter evitado aquele acidente caso o pedestre de fato tivesse tomado todas as precauções possíveis, o que foi o caso até porque era um ambiente de fato a ermo, né? Dentro de uma cidade, mas ainda assim escuro, num horário bem dificultoso. A roupa da moça ela era bem refletiva. A câmera da Tesla identificou aquele evento, mas na leitura da Tesla ela achou que aquilo fosse uma luz, por exemplo, algum fenômeno, uma lua ou até mesmo a luz de um poste, e por isso não brecou o carro automaticamente. Então, realmente, nós já tivemos esse tipo de situação, esse tipo de evento que nos levou a personificar, né, essa questão da responsabilidade. No meu entendimento, tá, hoje, com o nível de algoritmo, de inteligência artificial que nós temos, a responsabilidade ela é objetiva, tá? Ou seja, aquele que detém de fato o código, aquele que realmente redigiu o código, ele toma por si o risco dessa operação, o risco de ter desenvolvido esse código e da concepção na prática efetiva desse código.
Legal. Não, é importante já ter um posicionamento em que pese tenhamos ainda poucos casos do conhecimento notório em relação a esse tema, mas de fato é um assunto que pulula nas escolas jurídicas, é um assunto que tem uma certa verificação nas academias, e é importante que se debata, né? Bom, Murilo, eu queria primeiro agradecer essa oportunidade de te ouvir, de fazer coro a esse tema tão interessante, tão moderno, tão contemporâneo e principalmente, né, quero deixar a você um espaço final para que você apregoe suas ideias, para que você possa, sem dúvida alguma, conclamar esses alunos, esses operadores do direito, a se interessarem pelo direito digital e, principalmente, buscarem os nossos cursos da Escola Paulista de Direito para se alocarem e também obterem o conhecimento frequentando os nossos cursos dirigidos e voltados a essa área. Muito obrigado, Murilo. A palavra está contigo. Ronaldo, primeiramente eu agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você, estar aqui com a EPD. Fico muito feliz também que a EPD esteja preocupada com essas novas vertentes do direito. Isso é de suma importância para os novos profissionais, até porque é uma geração que acredito que seja um tanto quanto diferente da minha geração, da sua geração, porque é uma geração um pouco mais fluente na área digital, né? Parece que, pelas crianças hoje, parece que já nascem sabendo mexer no smartphone, no iPad, realmente é uma coisa assustadora. Então, para eles são dotados aí um pouco mais de facilidade, e é importante para o profissional do direito ter essa visão de que há novas áreas do direito surgindo. O direito, ele é dinâmico. O direito não é propriamente aquele direito escrito na pedra, como nós tínhamos os primeiros ordenamentos, né? Muito pelo contrário, o direito ele acompanha a evolução da sociedade, e nós estamos numa cadeia de evolução que são pequenos saltos, que antes o que nós levávamos 20 anos de evolução, hoje estamos evoluindo mesmo em 5, até menos. Então é cada vez mais importante o profissional do direito buscar esses novos conhecimentos, porque pode ser, e de fato será, um nicho específico de atuação. Nós temos novas tecnologias chegando com o uso de inteligência artificial, temos propriamente a questão da internet das coisas. Então, que é algo que no exterior, nos Estados Unidos, geladeira já se conecta automaticamente com a Amazon, a dispensa já se conecta automaticamente com o mercado local, então as compras já são feitas, o reabastecimento da dispensa já é feito de forma automática, e tudo isso envolve relações jurídicas. Então, cada vez mais o profissional do mundo jurídico, o profissional de direito, ele tem que estar aberto, tem que estar antenado com essas novas tendências. E não digo tendências no Brasil, eu digo realmente tendências no exterior, porque para isso chegar aqui no Brasil é questão de realmente de muito pouco tempo, e quem está na frente bebe água limpa, né, Ronaldo? Essa é uma máxima, nossos pais diziam isso e continua sendo uma verdade, e fico feliz que a IPD tenha pensado nisso e já esteja se preparando aí para esse tipo de profissional. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todos aí também pela audiência e à disposição. Muito obrigado a todos. Com satisfação que nós terminamos aqui mais um episódio do podcast Falando Direito.